Bom dia, pessoal. Hoje a aula vai ser sobre radioatividade. Eu mandei para vocês vários arquivos, várias videoaulas sobre a história da radioatividade, então nessa eu vou abordar apenas os aspectos técnicos, ok? A gente tem que entender o porquê ocorre a radiação de elementos químicos, né? Essa radiação ocorre, essa emissão de partículas e de ondas de elementos químicos, do núcleo de elementos químicos, ocorre por conta da instabilidade nuclear. E essa instabilidade é ocasionada por basicamente duas formas. Por dois motivos. O primeiro motivo é um número de prótons sendo maior do que o número de nêutrons, porque isso você faz com que a carga de repulsão seja maior, né? Por conta dos prótons que são positivos. E o segundo motivo é um número de nêutrons muito maior do que o número de prótons, né? Porque nêutron, né, não tem carga elétrica, então ele meio que não dá liga no núcleo do átomo. Então esses dois fatores promovem instabilidade. Na nossa apostila, na página 5, sobre radioatividade, dá mais detalhes sobre essa questão da instabilidade nuclear, ok? Mas esses são os pontos principais. Rutherford, né, juntamente com, na mesma época que Marie Curie, Pierre Curie, Becquerel, fizeram... Rutherford fez um experimento, né, em que ele pegava um invólucro de chumbo, ele colocava um material radioativo de plutônio, né, com apenas um orifício, né, nesse invólucro de chumbo, para que as radiações fossem emitidas numa direção apenas, né, que ele conseguisse controlar a direção da radiação. E ele fez o seguinte, ele colocou de cada lado, né, do orifício, cada lado uma chapa carregada positivamente, uma chapa metálica carregada negativamente. E ao final, né, no outro lado ele colocou uma chapa fotográfica. Para ver, porque eles sabiam, né, que a chapa fotográfica era revelada, né, ou era acontecia a reação na superfície da chapa fotográfica quando você emitia material radioativo, né? E ele observou o seguinte comportamento. São três comportamentos diferentes. O primeiro dele é que uma emissão não sofreu desvio algum, né, por esse campo elétrico que tinha aqui. O segundo, né, comportamento é que ele observou que uma das radiações teve um desvio para o lado positivo, tá? E outro comportamento, ele observou que houve também um desvio menor, mas para o lado negativo. Ok? A primeira coisa que ele pôde concluir foi que não foi só ele que fez esse experimento, tá? Mas atribuem apenas a ele. E a primeira coisa que ele pode concluir é que essa radiação que não sofreu influência desse campo elétrico, ele pode concluir que essa radiação não tinha carga elétrica, porque se não foi atraído nem pelo positivo nem pelo negativo, é porque a carga dessa partícula é neutra. Dessa radiação é neutra, então, e ele chamou essa radiação de radiação gama, tá? A outra radiação que foi atraída positivamente pelo campo elétrico, repara que quando passou pelo campo atraiu para o lado, né, da parte positiva. Pensa, se cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem, né? Então, se foi atraído pelo positivo, é que essa partícula aqui, essa radiação tinha carga negativa. E ele chamou essa radiação de radiação beta, tá? E o terceiro, né, foi atraído pela parte negativa porque tinha carga positiva. Ele chamou isso de radiação alfa. Só que outra coisa que você pode reparar é que o desvio da beta em relação à alfa não foi um desvio igual, certo? Aqui né, só mostrando que apareceu a fosforescência. O desvio da beta não foi igual ao desvio da alfa. Repara que o da alfa foi menor em relação à beta. Né? Isso se deve ao fato, foi concluído que a alfa deveria ter uma massa maior do que a beta. Porque é muito mais fácil você desviar uma coisa leve de sua trajetória do que uma coisa pesada de sua trajetória. Tá? Pensa você, sei lá, vem um inseto na sua trajetória, você bate nele, ele desvia, né? Você desvia dele. Mas chega um elefante na sua trajetória, assim, você precisa desviar o elefante, o que você tem que fazer? Tem que ter muita força, tá?
As características dessas radiações, né, isso com conclusões a partir desse estudo, são as seguintes. Partícula alfa, né, a radiação alfa tem massa 4 e carga 2 positivo. Esse é o símbolo, né, alfa, letra grega, 4 e 2, sempre a massa em cima e a carga embaixo. A velocidade dessa partícula é 1/10 da velocidade da luz, tá? Porque C indica a velocidade da luz. Tá? Poder de penetração é baixo e ionização é alta. Esses dois últimos pontos eu vou falar pro final, tá? Partícula beta, massa desprezível, então chama de massa zero. Carga -1, esse é o símbolo, né? Massa e carga. Velocidade 9/10 da velocidade da luz. Gama, não tem massa, não tem carga. Esse é o símbolo. E tem a velocidade da mesma velocidade da luz, né? Por conta desses motivos de não ter massa e não ter carga, eles falaram que gama é a própria luz, chamaram de onda eletromagnética. Tá? Eletromagnética. Só que alfa e beta tinham massa e tinham carga, então isso aqui chamaram de partícula. Tá? Elas eram partículas. Alfa e beta partículas e gama era uma onda. Ok? O que é esse poder de penetração? É a capacidade de atravessar materiais. Repara que a partícula alfa, olhando para a imagem aqui, a alfa para já numa folha de papel. A beta atravessa a folha, só que ela para na nossa pele. Gama atravessa papel, pele, madeira e vai parar no chumbo. E dependendo da espessura do chumbo, tá? Se for um chumbo muito fininho, ele passa. Tem que ser um chumbo mais grosso. Tá? Aqui você tem também a poder de penetração dos raio-x e nêutron. Né? Lembrando que raio-x não é radioatividade nuclear, é sim da eletrosfera. Ok? Capacidade de ionização é você remover elétrons, né? Aliás, é a capacidade da radiação remover elétrons ao passar por um material. Entendeu? Ele ioniza esse material que está ao redor dele. No caso, for um gás, ioniza o gás, etc. Tá? Então, a partícula alfa tem alto poder de ionização e a gama tem baixo. E a beta tem médio para os dois. Outras partículas importantes que a gente tem que saber: o próton, P minúsculo, massa 1, carga 1 positivo, né? Que a gente já sabe. O nêutron, que tem massa igual ao próton, mas não tem carga. E o pósitron, que é a antipartícula do beta. Antipartícula é qualquer partícula que tem a carga invertida. Tá? Então esse aqui, beta, carga negativa, pósitron, carga positiva. Muitas pessoas consideram a alfa como o núcleo do hélio. Tá? Por quê? Porque o hélio, se você for ver na tabela periódica, o hélio tem massa, tem número atômico 2 e massa 4. Muito similar, né? muito parecido com a alfa. Tá? Então eles consideram que a partícula alfa seja o núcleo do hélio. É só o núcleo do hélio, porque se você for considerar o átomo de hélio, você tem que considerar os elétrons, né? Só que alfa não tem elétron, ok? E beta considera, né, a partícula beta, a emissão beta considera como elétron, porque elétron tem massa desprezível e carga -1, certo? Só que não é exatamente o elétron, porque o elétron tem sua origem na eletrosfera. E o beta, né, o beta é uma partícula nuclear, né, que teve... a beta é fruto da desintegração de um nêutron, como a equação abaixo aqui está falando. Então você tem um nêutron, né, que fica instável no núcleo por conta, né, de instabilidade nuclear, e ele se desintegra em duas partes, num próton e na partícula beta, liberando energia na forma de antineutrino. Eu vou explicar um pouquinho mais na próxima aula sobre como é que a gente vê essas coisas aqui, dessa carga e dessa massa aqui, beleza? Então parte 2 daqui a pouco. Valeu!